Me desculpa aparecer assim sem avisar, mas eu não consegui parar de pensar em você. Então eu vim até aqui porque precisava te ver. Você é insistente. Devia ter me deixado em paz. Mas eu gostei que veio. Sejam bem-vindos de volta ao Tramas de Amor. Antes da gente dar o play na confusão de hoje, eu preciso dar aquele aviso de amigo. Se você chegou aqui de paraquedas e clicou nesse vídeo sem ter visto o começo da história, faça um favor a si mesmo e pause agora. O link da primeira parte está te esperando aqui na descrição. Não tenta pular a fila da fofoca começando pelo meio, porque depois não adianta reclamar nos comentários que está boiando na história, combinado? Agora, para o meu time de guerreiras, que já está com o coração na boca desde o último vídeo, vamos refrescar a memória rapidinho. A gente viu a nossa batalhadora Kátia salvar o CEO Matias de bater as botas, mas a recompensa dela foi ser humilhada. Esse broche pertence ao meu filho! Prendam essa ladra agora! Eu não sou ladra! Por favor, me soltem! A minha filha tá me esperando em casa, eu só vim devolver a joia! A Kátia fugiu prometendo distância dessa gente. Só que o bonitão acordou do coma. Não caiu nas mentiras da mãe e revirou a cidade atrás da nossa garçonete. E a primeira parte acabou bem naquele infarto do miocárdio. A Kátia abriu a porta de casa achando que ia ter um dia de folga em paz e deu de cara com o bilionário em pessoa na varanda dela. Todo mundo na mesma página? Então já esmaga esse botão de like, se ajeita aí, porque a Dona Fátima e a Antonella que se preparem, o bicho vai pegar nessa segunda parte. Refúgio doce em meio à tempestade. Matias Albuquerque preenchia a pequena varanda da sua casa humilde com a sua presença colossal. O olhar dele estava focado, intenso e inexplicavelmente aliviado ao vê-la. Me desculpe vir até a sua casa sem avisar e sem um convite. Ele começou, a voz grave, aveludando o ar. Mas eu não tinha o seu número de telefone. Eu fui até o restaurante e as suas amigas, que são muito simpáticas por sinal, me disseram que hoje era a sua folga. Eu estava com o seu endereço gravado desde que te trouxe em casa. Então, não tive outra alternativa a não ser bater na sua porta. Kátia cruzou os braços, tentando controlar a respiração que havia ficado curta, lutando contra o sorriso involuntário que queria nascer no seu rosto. A outra alternativa era o senhor seguir com a sua vida e me deixar seguir com a minha vida normal. Ela retrucou, erguendo o queixo, defendendo-se com a ironia. Matias não se abalou. Ele soltou um sorriso de canto e encostou o ombro no batente da porta, completamente à vontade naquele bairro simples. Você é mesmo uma pimenta, sabia? Arde, queima a língua e não dá trégua. Ele brincou, o olhar descendo rapidamente para as roupas simples dela, achando-a ainda mais linda na sua essência natural. E por que o senhor insiste em me chamar assim? Ela suspirou, balançando a cabeça. Porque você me deixa completamente sem palavras e sem ar toda vez que eu chego perto de você. Kátia arregalou os olhos, o rosto esquentando. Ela tentou manter a postura rígida, mas o elogio foi um golpe baixo. Eu não acredito que o CEO de um império tecnológico está na minha porta, fazendo piada e me comparando com um condimento alérgico que quase o matou dias atrás. O sorriso de Matias aumentou. Ele deu um meio passo à frente e a brincadeira sumiu dos seus olhos escuros, dando lugar a uma intensidade predatória. A verdade, Kátia, é que isso nunca me aconteceu na vida inteira. Ele murmurou, o tom de voz caindo algumas oitavas. O quê? Quase morrer por causa de um pouco de pimenta mexicana na comida? Não. Não conseguir tirar uma mulher da minha cabeça um único minuto do meu dia. Eu não consegui trabalhar. Eu não consegui dormir. Eu passei a semana inteira pensando em você. O silêncio engoliu a varanda. A confissão de um homem daquele calibre pesava toneladas. Mas o instinto de proteção de Kátia falou mais alto que a vaidade. Ela descruzou os braços,
a expressão ficando extremamente séria e madura. Era a hora do choque de realidade. Escuta aqui, Sr. Matias, ela começou, a voz firme e inabalável. Eu sou uma mulher na casa dos 40. Eu tenho uma filha adolescente que ainda depende integralmente de mim. Eu sustento essa casa inteira sozinha. Eu trabalho em um emprego desgastante que não me paga o suficiente para que eu consiga dormir tranquila durante a noite, sem ficar acordada pensando em qual conta eu vou precisar deixar de pagar para a minha filha ter o que comer e o que calçar no outro dia. A minha vida não é um filme de romance, é uma batalha. Eu não tenho tempo para os seus jogos, para as intrigas da sua mãe ou para aventuras passageiras. Então eu acho muito melhor para nós dois que o senhor procure alguém muito menos complicado, mais jovem e sem bagagem para... seja lá o que o senhor queira. Matias não piscou. Ele ouviu cada palavra, absorvendo o peso do desespero e da garra daquela mulher. Ele não recuou. Pelo contrário, o respeito que ele sentia por ela triplicou. Eu sinto muito que você tenha que passar por todo esse peso sozinha. E por mais que você duvide de mim pelas minhas roupas, eu entendo perfeitamente a sua dor. Matias falou, o tom despojado de qualquer arrogância. Eu não nasci em berço de ouro, Kátia. Eu vi o meu pai ralar muito, suar sangue e perder noites de sono para ter o que nós temos hoje. Ele construiu aquela empresa do zero e trabalhou até o coração dele parar de bater. Eu sei o que é não ter o que comer no dia seguinte. Ele deu mais um passo, parando muito perto dela. Mas, a menos que a dona Pimenta seja casada ou secretamente comprometida, essas informações sobre as suas lutas não vão, sob nenhuma hipótese, me fazer desistir de te chamar para jantar. Elas só me dão mais certeza. Kátia ficou surpresa, os lábios entreabertos, completamente desarmada pela honestidade daquele homem. Matias recuou um passo, sabendo que já havia jogado as suas cartas. Eu deixei o meu cartão pessoal com a sua colega no restaurante antes de vir para cá. Ele está com ela. Quando você tiver uma resposta para mim, ou se simplesmente quiser conversar, me liga. A qualquer hora do dia ou da noite. Eu atendo você. Você é mesmo inacreditável e teimoso, ela exclamou, sentindo as barreiras desmoronarem. Tenha um excelente dia de folga, dona Pimenta. Ele desejou, virando as costas e caminhando com a postura ereta de volta para o carro estacionado. E não me chame assim, ela esbravejou, fechando a porta de madeira com um baque surdo, enquanto encostava as costas nela, deslizando até o chão com o coração disparado. No outro dia, quando Kátia chegou para o turno, as amigas do restaurante a cercaram como abelhas. Uma delas sorriu maliciosamente e enfiou um cartão de visitas grosso com o logotipo do conglomerado Albuquerque no bolso do avental de Kátia. Aquele bilionário bonitão, que fede a dinheiro e perfume caro, veio aqui ontem procurar por você, de novo. Ele deixou isso. Eu sei, ele foi lá em casa também, Kátia confessou, ajeitando o bloco de comandas. As colegas arregalaram os olhos e deram gritinhos contidos. O ricaço está apaixonado de verdade, então? Kátia, você tirou a sorte grande. Não sejam bobas e voltem ao trabalho. As mesas não vão se limpar sozinhas. Kátia repreendeu, tentando disfarçar o rubor no rosto. Uma das garçonetes mais velhas, no entanto, franziu a testa. Mas, Kátia, a mãe dele te tratou super mal naquele hospital. Ela quis te prender, te chamou de ladra. Como ele pode ser tão diferente e educado? Você tem certeza de que é seguro? Kátia suspirou, o olhar se perdendo na porta da rua. Ele não sabia o que a mãe fez. Pelo visto, a bruxa não contou a verdade, e isso não é da minha conta revelar para destruir a família deles, e muito menos da conta de vocês. Acabou o assunto. Mas o assunto estava longe de acabar. Uma semana inteira se passou. Matias simplesmente não apareceu mais no restaurante. Ele não estava ignorando Kátia. Ele, como um exímio estrategista, resolveu dar espaço a ela.
Ele não queria pressioná-la e nem assustá-la. Queria que a decisão de procurá-lo fosse totalmente dela, mas essa tática causou um caos na mente da garçonete. Estranhamente, contra todas as suas defesas, Kátia começou a sentir falta dele, uma falta física e irritante. Ela passou a esperar no final do expediente e sentia o coração murchar quando a calçada estava vazia. Provavelmente o bilionário perdeu o interesse. Ela pensava durante a madrugada de domingo, a sua folga. Eu avisei. Ele deve ter achado outra muito mais bonita, mais nova, rica, com as unhas feitas em salão e sem uma adolescente para criar. Eu fui dura demais com ele. Mas, e se ele só estiver me dando espaço porque eu pedi para ele procurar gente menos complicada? O cara tem um ego enorme, mas foi educado e respeitador o tempo todo comigo. Meu Deus, no que é que eu estou pensando? Esquece esse homem, Kátia. Mas a atração era irresistível. E o orgulho já havia cedido espaço para a vontade de viver. Eram quase 8 da noite de domingo. Sentada na borda da cama, segurando o cartão dele com as mãos suadas, Kátia engoliu a seco, pegou o celular e digitou o número antes que a coragem fugisse. Ele atendeu no segundo toque. Boa noite. A voz dela saiu um pouco trêmula. Dona Pimenta? A voz grave e macia dele, do outro lado da linha, parecia ter sorrido. Você demorou a ligar. A minha paciência tem limites. Eu já estava planejando ir comer no seu restaurante amanhã, correndo o risco de passar mal de novo, só para poder te ver de longe. O coração de Kátia deu um salto. Ele ainda estava ali. Não seja bobo. Você é proibido de comer lá. Ela sorriu aliviada. Por que ligou para mim hoje? A pergunta a pegou de surpresa. Ela gaguejou, enrolando o fio do carregador nos dedos. Bom, você deixou o seu número com a minha colega? Eu encontrei ele aqui no bolso e... Eu liguei. Por educação. Matias soltou aquela risada rouca e deliciosa. Que bom que a sua educação falou mais alto. Te busco na sua casa daqui a exatamente 30 minutos. Kátia arregalou os olhos. Peraí, o quê? Eu não disse que ia sair? Bom, mas você ligou para mim em um domingo à noite para dizer que aceita o meu convite para jantar, não foi? Eu não disse absolutamente nada disso. Senhor Albuquerque, então eu chego aí na sua porta em 30 minutos para saber bem de perto o que você quer dizer, porque pelo telefone eu sou péssimo de entonação. Esteja pronta. E a linha ficou muda. Kátia olhou para o celular, chocada. Que cara prepotente! Abusado! Ela resmungou em voz alta, levantando-se de supetão. Meu Deus, 30 minutos! Ele está vindo! Que roupa eu visto? Peraí! Vestir roupa para quê? Você não vai jantar com ele, Kátia, não seja idiota! Ela andou de um lado para o outro por 10 segundos antes de parar em frente ao espelho. Ah, não seja dissimulada, mulher, ela disse para o próprio reflexo. Você ligou para ele porque não consegue tirar aquele engravatado convencido e maravilhoso da cabeça. Foi uma corrida contra o tempo. Ela revirou o armário e vestiu o seu melhor vestido. Um tubinho preto, básico, de comprimento até os joelhos, que abraçava as suas curvas maduras de forma elegante e valorizava o colo. Ela soltou os cabelos escuros, deixando-os cair em ondas naturais sobre os ombros, e fez uma maquiagem leve para disfarçar as olheiras do cansaço. Calçou os seus melhores sapatos de salto e passou um perfume suave. Ao sair do quarto, encontrou Fiorella, a sua filha, sentada no sofá com os olhos arregalados de surpresa e um sorriso gigante no rosto adolescente. Nossa! Onde você vai linda desse jeito, mamãe? Fiorella perguntou impressionada. Eu acho que para um encontro, pelo visto fui intimada. Kátia respondeu nervosa, ajeitando a alça da bolsa. Que maravilha, mãe. Graças a Deus. Fico muito feliz que você finalmente vai pensar um pouco na senhora e se abrir para o amor e para a vida de novo. Não seja boba e romântica, filha. Isso não é amor. Longe disso.
Eu mal conheço o sujeito. Kátia desconversou, as bochechas coradas. A filha sorriu com malícia típica da idade. E ele é bonito, mãe. Kátia suspirou, lembrando-se do olhar predatório do homem. Muito mais bonito e charmoso do que eu gostaria que ele fosse. A campainha tocou. Fiorella não se aguentou de curiosidade. Antes que Kátia pudesse impedi-la, a adolescente correu, destrancou a porta e abriu. A expressão de Fiorella foi de espanto absoluto ao ver o homem gigante elegantemente vestido com um terno escuro sem gravata, parado na varanda. Ele exalava poder, mas o sorriso dele foi doce e educado ao ver a garota. Boa noite. Você deve ser a Fiorella, a filha brilhante da Kátia. Matias cumprimentou encantando a adolescente na mesma hora. Kátia apareceu logo atrás, parando no corredor. Matias olhou para ela. O CEO ficou completamente sem palavras por 5 segundos inteiros. O seu olhar varreu a mulher dos pés à cabeça com uma admiração devota. Ele não viu o avental. Ele não viu a pobreza. Ele viu a mulher mais estonteante daquela cidade. Você está deslumbrantemente linda, ele sussurrou, incapaz de mentir. Vamos! O jantar ocorreu em um dos restaurantes mais exclusivos, caros e privativos da cidade. Um lugar com luz de velas, piano ao fundo e vista para o horizonte iluminado. Matias garantiu que a mesa fosse a mais isolada, para que ninguém os incomodasse. A química que começou no barulho do subúrbio explodiu no luxo daquele restaurante. Eles começaram a conversar sem reservas. Kátia não usou máscaras para tentar impressionar o bilionário. Durante o jantar, enquanto tomavam vinho, ela falou com uma naturalidade apaixonante sobre a sua rotina pesada. Ela explicou como, na prática, ela não apenas servia as mesas, mas gerenciava secretamente o estoque do restaurante onde trabalhava, organizava as escalas dos colegas com maestria para cobrir faltas, negociava preços com fornecedores na porta dos fundos e ainda fazia malabarismos matemáticos com o orçamento de casa para não faltar absolutamente nada para a filha. Matias ouvia tudo em um silêncio absoluto. A atenção dele era profunda. Ele a olhava não apenas com desejo, mas com um fascínio intelectual gigantesco. A mente brilhante de CEO de Matias começou a rodar em alta velocidade. Ele não estava escutando as lamúrias de uma garçonete. Ele estava escutando o relatório de uma administradora nata que estava sendo violentamente subutilizada pela vida. Ele logo percebeu o potencial triturado e desperdiçado daquela mulher brilhante carregando bandejas. Matias largou a taça de vinho e apoiou os cotovelos na mesa, aproximando o rosto dela. O seu olhar estava escuro e determinado. Kátia, preste atenção no que eu vou dizer. Eu não te chamei aqui para falar de negócios. Eu te chamei aqui porque eu sou fascinado por você como homem. Mas como dono de um império, eu seria um idiota cego se não percebesse o que está na minha frente. Ele disse com firmeza e seriedade no olhar. Eu preciso de alguém com a sua inteligência brutal, com a sua visão prática de logística e com o seu pulso firme na administração de um dos setores de operações da minha empresa. Kátia piscou, confusa. Do que você está falando, Matias? Eu sou garçonete? Você está garçonete, mas você tem a mente de uma gerente executiva e eu não erro na avaliação das pessoas. Ele rebateu de imediato. Quero te contratar. Imediatamente. A sua mesa estará pronta amanhã de manhã. O salário será 5 vezes maior do que você ganha agora, com plano de saúde completo padrão ouro para você e para a sua filha. E horários flexíveis que vão te permitir dormir e acordar tranquila, como você me pediu na porta da sua casa. Isso não é caridade, é um investimento na minha empresa. Diferente do que muitos roteiros fáceis ditariam, Kátia não agiu com orgulho ferido ou chiliques alegando que não precisava de favores. Ela era madura
E o seu instinto maternal falava alto. Ela sabia exatamente o quanto era competente e enxergou a proposta pelo que ela realmente era. Reconhecimento profissional de um homem que havia além das suas roupas velhas. O rosto de Kátia se iluminou. Ela endireitou a postura, sentindo uma onda de poder que estava enterrada há anos. Eu aceito, Matias. Ela respondeu, com um sorriso incrivelmente confiante e um brilho renovado nos olhos castanhos. E pode ter a absoluta certeza de que eu vou dar o meu sangue e o meu melhor pela sua empresa. Eu não vou decepcionar você em nenhum quesito. Ele sorriu de volta, completamente encantado pela segurança inabalável dela. Aquele foi, de longe, o melhor fechamento de contrato da vida do bilionário. No fim da noite, Matias a levou em casa. Quando pararam na porta, ele desceu, abriu a porta para ela e, em um gesto de cavalheirismo absoluto que fez o estômago de Kátia revirar, ele tomou a mão direita dela, levou-a aos lábios e depositou um beijo demorado e quente nos seus nós dos dedos. Eu espero poder te ver de novo fora do escritório, Dona Pimenta. Muitas vezes. Em muitos jantares, ele murmurou, mantendo os olhos nos dela. Você tem certeza? Você realmente quer continuar com isso, Matias? Com uma mulher da minha idade? Com a minha vida? Eu nunca estive tão absolutamente certo e lúcido em toda a minha vida. Mas o que eles não sabiam é que a tempestade da inveja estava se formando do outro lado da cidade. Alguns dias depois daquele jantar mágico, o inferno decidiu bater na porta do bilionário. Antonella, a pretendente patricinha e fútil que a mãe de Matias havia arranjado, chegou de volta à cidade vinda da Europa. Fátima, sedenta por amarrar o filho a uma mulher do seu nível, organizou um jantar opulento e surpresa na sua mansão gigantesca, convocando Matias com o pretexto de assuntos urgentes de família. Matias, que não morava mais com a mãe há anos e detestava as armações dela, chegou à mansão e encontrou o bote armado. Mãe, isso não tem o menor cabimento. Ele rosnou entre dentes para Fátima na antessala, irritado. Eu já sou um homem adulto e muito bem resolvido. Eu não preciso e não quero que a senhora fique arrumando pretendentes interesseiras para mim. Filho, abaixe a voz! A velha retrucou, fingindo indignação. Ela veio de tão longe, diretamente de Paris, só para te ver e celebrar a sua recuperação. Não me faça essa desfeita imperdoável. Ela é a mulher perfeita para você e para os nossos negócios. Para evitar um escândalo no meio da sala de estar e por pura educação protocolar, Matias aceitou sentar à mesa com elas, mas a mente e o coração dele não estavam ali. Ele não via a hora de engolir a comida, dar uma desculpa de trabalho, chegar ao seu apartamento luxuoso e ligar para a mulher que realmente amava, para escutar como havia sido o dia dela no novo escritório. No decorrer do jantar torturante, Antonella tagarelava sem parar. A mulher contava os detalhes fúteis e vazios da sua viagem de compras em Paris. A todo instante, ela esticava a mão muito bem cuidada e cheia de joias e tocava no braço ou na mão de Matias, tentando forçar uma intimidade. E em todas as vezes, o CEO recuava a mão e a afastava de forma polida, mas cortante e gelada. Antonella perguntou sobre o acidente alérgico dele, de forma tão plástica e superficial que deu nojo no bilionário. Ela sequer havia se dado ao trabalho de interromper as compras para vir saber dele quando ele ficou em coma por 10 dias entre a vida e a morte. O interesse dela era no sobrenome dele, não na vida dele. O contraste entre aquela mulher vazia e a bravura de Kátia, que foi até o hospital para devolver uma joia, fez o coração de Matias bater mais forte pela garçonete. Enquanto a sobremesa era servida, o celular de Matias vibrou no bolso do paletó interno. Ele puxou o aparelho. O nome de Kátia brilhava na tela. Um sorriso de alívio puro cruzou o rosto sério do empresário. Com licença, Fátima, Antonella. Eu preciso atender a uma ligação vital agora.
ele disse de forma abrupta, levantando-se da mesa de jantar. Matias caminhou apressado até um canto mais afastado da imensa sala de estar da mansão e atendeu, a voz mudando imediatamente para um tom aveludado. Dona Pimenta, que saudade de ouvir a sua voz hoje. Como vocês... Mas ele não conseguiu terminar a frase. Do outro lado da sala, Antonella, com um radar feminino infalível para a competição e furiosa por ele ter se levantado da mesa no meio da história dela, percebeu que a ligação era com uma mulher pelo tom de voz dele. A patricinha maliciosa decidiu marcar território. Antonella levantou a voz, projetando-a pelo ambiente luxuoso, para que a pessoa do outro lado da linha ouvisse com toda a clareza do mundo. Matias, meu amor, estou exausta da viagem de Paris. Você já pode me levar para a sua casa agora? As palavras ecoaram na sala de estar. E pelo telefone, no pequeno quarto simples na periferia da cidade, Kátia ouviu cada sílaba perfeitamente. O coração da mulher, que já havia sido estilhaçado pela traição do ex-marido no passado, quebrou novamente com um estalo brutal. As promessas, o jantar, o beijo na mão, o emprego, tudo não passava de uma mentira. Ele era igual a todos os outros engravatados cafajestes. Ele tinha a amante rica e a garçonete de estimação. Kátia, me escute. Matias tentou falar, o desespero batendo ao perceber o que Antonella havia feito. Mas a única resposta foi o som frio e cortante da ligação sendo encerrada. Kátia desligou na cara dele. O telefone estava mudo. Matias abaixou o celular lentamente. O sangue ferveu nas veias do CEO com uma fúria assassina. Ele se virou para a mesa, o olhar dele tão assustador e letal que fez a taça de Antonella tremer nas mãos dela. Fátima encolheu-se na cadeira. Nunca mais me chame de amor desse jeito outra vez. Ele disse baixo, mas com uma frieza que fez Antonella perder a cor do rosto. A mulher ficou imóvel. Mas filho, a Antonella só quis... Não importa. Ele interrompeu, pegando as chaves do carro sobre a mesa. O maxilar travado denunciava a raiva que ele tentava controlar. Eu não vou ficar. E também não vou levar ninguém comigo. Fátima deu um passo à frente, confusa com a mudança repentina do filho. Matias, ele finalmente virou o rosto para a mãe. Pode deixar ela aqui na mansão, na sua companhia. Acho que vocês duas se merecem muito bem. O silêncio caiu pesado na sala. Fátima franziu a testa lentamente. O que quer dizer com isso? Matias soltou uma risada curta, amarga. A senhora sabe exatamente o que eu quero dizer. O coração dela disparou. Pela primeira vez em anos, Fátima sentiu as mãos esfriarem. Matias, eu só nunca toquei nesse assunto por respeito à sua idade. Ele continuou, encarando a mãe com uma decepção quase pior que ódio. Porque achei que o próprio tempo se encararia de devolver tudo o que foi feito. Fátima arregalou os olhos ao perceber finalmente que ele sabia. Sabia da acusação, sabia da garçonete humilhada, sabia daquela noite que ela tentou apagar da memória de todos. E ainda assim, ele tinha permanecido em silêncio, e Matias saiu como um furacão, batendo a imensa porta dupla da mansão com uma força que fez os vidros das janelas tremerem. Ele pulou para dentro do carro esporte, deu a partida e acelerou cantando os pneus no asfalto do condomínio de luxo. A mente dele estava em pânico absoluto. O que a Antonella havia feito era um golpe baixo e mortal, bem na ferida do abandono de Kátia. Ele passou o caminho inteiro, cortando os faróis vermelhos da cidade, tentando ligar freneticamente para o número dela. A ligação caía direto na caixa postal. Ela havia desligado o telefone. Quando o pneu da Range Rover subiu na calçada da rua Humilde, o motor não tinha nem parado de roncar quando Matias desligou o contato. Saltou do carro e correu para o pequeno portão de ferro.
Matias atravessou o quintal com passadas longas e esmurrou a porta de madeira com o punho fechado. As batidas eram altas e desesperadas. Kátia, abre a porta! Sou eu! Por favor, abre! Dentro da casa, Kátia estava encostada na porta, as lágrimas escorrendo quentes e dolorosas pelo rosto, abraçando o próprio corpo para conter os soluços. O trauma da traição a corroía viva. Vai embora, Matias! Volta para a sua mansão! Volta para a sua mulher rica! Ela gritou, a voz rasgada de dor através da madeira. Vai embora da minha casa! Eu não saio daqui da sua porta até você me deixar olhar nos seus olhos e te explicar a verdade. Você me conhece, eu durmo aqui no asfalto se precisar. Abre a porta, Kátia. Eu não vou desistir de você por causa de uma invejosa. O desespero autêntico na voz grave dele, a insistência e o fato de que um bilionário estava socando a porta dela no meio da madrugada, acordando a rua inteira, amoleceram o escudo da mulher. Kátia girou a chave com as mãos trêmulas e abriu a porta em um supetão, os olhos vermelhos de choro e o peito subindo e descendo de raiva. Explicar o que, Matias? Eu ouvi perfeitamente. Ela te chamou de amor. Ela pediu para ir para a sua casa. Ela disparou, chorando. Matias não se defendeu com as mãos ou com desculpas esfarrapadas. Ele entrou na casa dela com a força de uma tempestade. Ele agarrou os ombros de Kátia com as duas mãos grandes e a empurrou delicadamente contra a parede do corredor, prendendo-a ali, o rosto dele a centímetros do dela. Kátia, por favor, pelo amor de Deus, me escuta. Me olha nos olhos. Ele implorou, a respiração pesada, misturando-se com a dela. Aquela mulher ridícula era a Antonella. A minha mãe armou um maldito jantar surpresa na mansão dela para tentar me empurrar àquela fútil. Eu não moro lá. Eu só fiquei à mesa por pura obrigação, esperando o momento exato em que pudesse ir embora. Ele levantou a mão direita e secou as lágrimas que molhavam a bochecha dela, os olhos dele transbordando de uma intensidade absoluta e devoção. Eu passei o jantar inteiro odiando estar lá, Kátia. Eu passei a noite inteira contando os minutos, olhando para o meu relógio, esperando dar o horário para eu ouvir a sua voz. Eu não sinto absolutamente nada por ela. Nunca senti e nunca vou sentir. É você, Kátia. É você quem me tira o ar. Você acha que um homem arriscaria tudo por alguém que não significasse nada? É você que eu amo, droga. A confissão foi explosiva. A palavra amor voou pelo corredor, crua, pesada e verdadeira. Kátia paralisou, o choro preso na garganta, os olhos arregalados, o coração batendo tão forte que ela sentiu as pernas falharem. Matias não precisava dizer mais nada, e ele não disse. Com um movimento rápido carregado de todo o desejo acumulado das últimas semanas, o bilionário mergulhou. Ele esmagou os lábios nos dela. Foi um beijo faminto, desesperado e brutalmente arrebatador. Matias a beijou com a força de um homem que quase a havia perdido, segurando o rosto dela com as duas mãos. Kátia soltou um gemido abafado contra a boca dele e, rendendo-se completamente à verdade e ao calor daquele homem incrível, levou as mãos aos cabelos de Matias, puxando-o para si, correspondendo ao primeiro beijo deles com todo o fogo e a dor guardados no seu peito. Naquele momento, enquanto a chuva começava a cair lá fora lavando as ruas, o beijo apaixonado na penumbra do corredor provava que a tentativa baixa da patricinha e as armações da bilionária não haviam destruído a confiança deles. Pelo contrário, elas haviam selado o destino daqueles dois corpos em uma paixão indestrutível e à prova de balas.
Os dias que se seguiram àquela noite de chuva e confissões apaixonadas marcaram o início de uma nova era na vida de Kátia. Ela deixou o avental para trás e assumiu a sua mesa no andar executivo do conglomerado Albuquerque. E como Matias havia previsto, ela não era apenas boa. Ela era brilhante, com uma visão impecável de logística e uma capacidade de resolver problemas que impressionava até os diretores mais antigos. A ex-garçonete rapidamente se tornou uma peça fundamental na administração da empresa. O relacionamento dos dois também floresceu, longe dos holofotes, construído em uma base sólida de respeito, noites quentes e uma admiração mútua inabalável. Mas enquanto o casal vivia o seu merecido paraíso particular, a tempestade estava se armando na mansão da bilionária. Dona Fátima, vendo que o filho havia parado de atender às suas ligações e ignorava completamente as mensagens de Antonella, decidiu confrontá-lo. Ela o encurralou na saída de uma reunião do conselho. "Mãe, preste bem atenção porque eu não vou repetir. Pare de marcar esses jantares patéticos." "Eu não quero absolutamente nada com a Antonella." Matias foi direto, abotoando o paletó com a frieza de um iceberg. "Eu não preciso e não quero que a senhora arrume pretendentes para mim. Eu já estou comprometido com outra pessoa. Uma mulher espetacular." Fátima arregalou os olhos, a fúria faiscando. "Comprometido? Com quem? Quem é a aventureira que está tentando dar o golpe em você, Matias?" Ela exigiu saber, o tom histérico ecoando no corredor. "O nome dela não lhe diz respeito, porque a senhora não tem o privilégio de conhecê-la." Matias cortou, entrando no elevador e fechando as portas na cara da matriarca. Mas subestimar o veneno e os recursos de uma velha bilionária e controladora era um erro perigoso. Fátima acionou detetives particulares no mesmo dia. A investigação não demorou mais do que 48 horas. Quando o envelope com as fotos foi jogado sobre a mesa de mogno da mansão e Fátima viu o rosto da nova namorada do filho, a velha quase teve um infarto de ódio. Era ela, a garçonete do hospital, a ladra suja. E o pior, Matias não apenas estava dormindo com ela, como a havia colocado na folha de pagamento como executiva da sua própria empresa. A bilionária espumou de raiva. Aquela plebeia estava destruindo os planos do império. Decidida a aniquilar o relacionamento a qualquer custo, Fátima não atacou Kátia de frente. A velha foi escavar as feridas mais profundas do passado da garçonete. Fátima encontrou o ex-marido de Kátia, o covarde que a havia abandonado há anos para morar com outra mulher, e marcou um encontro secreto, jogando um cheque com uma quantia irrecusável em cima da mesa para que ele fizesse o trabalho sujo. Já passava das 11 da noite de uma terça-feira. Kátia estava de pijama, lavando o rosto no banheiro, enquanto a sua filha, Fiorella, já dormia profundamente no quarto. As batidas violentas na porta da frente fizeram o sangue de Kátia gelar. Não parecia ser Matias. Ele sempre ligava ou batia com suavidade. Com o coração na garganta, ela caminhou até o corredor, olhou pelo olho mágico e o choque drenou a cor do seu rosto. Ao abrir a porta apenas uma fresta, o cheiro de cigarro e cerveja barata invadiu as suas narinas. Era ele, o seu ex-marido, mais velho, mal cuidado e com um sorriso cínico nos lábios. "O que você está fazendo aqui a essa hora da noite, M?" Kátia perguntou, a voz seca, endurecida pelo trauma e pela repulsa, segurando a porta com firmeza. "Vim ver a minha filha." "O que é? Não posso mais visitar o meu próprio sangue?" Ele respondeu, empurrando a porta com força bruta, forçando a entrada na varanda. "A Fiorella já está dormindo. Ela acorda cedo para ir à escola, algo que você não saberia, já que sumiu da vida dela." Kátia esbravejou, tentando bloqueá-lo. "Depois de todo esse tempo sumido, você não podia vir em um horário decente de fim de semana? Já está muito tarde. Vá embora da minha casa agora." Mas o homem não recuou.
Movido pela ganância do cheque da bilionária e pelo seu ego machista, ele mudou a tática. Em vez de discutir, ele começou a tentar galanteá-la, como se os anos de abandono e sofrimento não tivessem existido. Ele deu um passo à frente, encurralando Kátia contra a porta. Sabe, Kátia, eu andei pensando, eu estou com tanta saudade de nós dois. Eu me arrependo muito da burrada que fiz ao te deixar. Ele sussurrou de forma nojenta, levantando a mão para tentar acariciar o rosto dela, forçando uma intimidade abusiva. E nossa, você está mais linda e gostosa do que nunca. Senti falta desse seu cheiro. O estômago de Kátia revirou de nojo. O abuso psicológico estava ali, escancarado. Ela levantou os braços e o empurrou com toda a força que tinha no corpo. Me solta, seu asqueroso. Não encosta um dedo em mim. Vá embora da minha casa agora, ou eu chamo a polícia. Ela gritou, a voz embargada pela fúria. Foi nesse exato segundo que o som de pneus freando bruscamente cantou na rua silenciosa. Matias, que estava voltando de um longo e cansativo jantar de negócios, e decidiu passar pela rua de Kátia apenas para ver se ela estava bem. Viu as luzes da varanda acesas e uma figura masculina prensando a sua namorada contra a porta. O sangue do bilionário ferveu em uma combustão nuclear. O instinto de lobo solitário e caçador rasgou o terno caro. Matias desceu do carro escancarando a porta, os passos longos e pesados esmagando o cascalho do quintal. Quem é esse homem? E o que ele está fazendo aqui a essa hora com você? Matias exigiu saber. A voz grave, grossa e trovejante dele cortou o ar como um chicote. Ele parou ao lado de Kátia, o seu corpo largo e colossal, servindo como uma muralha de aço impenetrável entre ela e o invasor. O ex-marido, surpreso com a chegada do milionário gigante, tentou disfarçar a intimidação e estendeu a mão com um deboche barato. Eu sou o pai da filha dela, chapa, e o ex-marido. Matias olhou para a mão estendida, como se olhasse para lixo radioativo. Ele não se moveu 1 milímetro para cumprimentá-lo. Kátia, nervosa e com medo de que algo de ruim acontecesse, tocou o braço de Matias para tentar apaziguar. Matias, está tudo bem. Ele já estava de saída. Ele veio só para ver a filha e... Da próxima vez, venha visitar a sua filha em um horário adequado e em público. Matias retrucou de forma implacável, frio como gelo, os olhos fuzilando o covarde. E nunca mais encoste as suas mãos na minha mulher. O ex-marido sentiu o ego de rato ofendido. Ele estufou o peito franzino, tentando crescer e peitar o bilionário. Escuta aqui, seu playboy de meia tigela. Quem é você para dizer qual horário eu devo ou não vir à casa da minha própria mulher e da minha filha? Matias deu um sorriso letal de canto, carregado de um sarcasmo cortante. Ele inclinou a cabeça, olhando o homem de cima a baixo. Que eu saiba, ela não é a sua mulher desde o fatídico dia em que você foi burro e covarde o suficiente para trocá-la por uma baranga para criar os 4 filhos de outro cara. Matias cuspiu as palavras com precisão cirúrgica. Aliás, volte agora mesmo para o buraco de onde você saiu, porque os seus novos enteados e os seus chifres devem estar te esperando. Deixe a minha namorada em paz. A humilhação foi a gota d'água para o macho ferido. Cego pela raiva, o ex-marido fechou o punho e partiu para cima de Matias com um soco armado. Mas ele estava lidando com um ex-praticante de boxe e um estrategista de ponta. Com um movimento ágil e quase imperceptível, Matias se esquivou do golpe patético. Antes que o homem pudesse piscar, Matias desferiu um soco limpo, devastador e esmagador diretamente no maxilar do ex-marido. O som do osso estalando ecoou. O covarde desabou. Em um segundo, Matias o agarrou pelo colarinho, girou o corpo do homem e o prensou violentamente com o rosto contra a parede de tijolos, torcendo o braço dele nas costas. Kátia soltou um grito de surpresa, levando as mãos à boca, atônita.
Com o braço quase sendo deslocado e o rosto latejando de dor, o ex-marido começou a choramingar como um porco no abate, deixando o desespero soltar a língua. Ai, me solta! Quebra o meu braço, não! Eu não sabia que ia ter que enfrentar tudo isso só para ganhar uns trocados, ele berrou. Matias paralisou. Os olhos do bilionário se estreitaram. A frase ecoou na mente analítica dele. Ganhar uns trocados? Matias apertou a imobilização nas costas do homem até ele gemer, encostando a boca perto do ouvido do invasor. Quem te pagou para vir até aqui atormentar ela, seu verme? Fala agora ou eu quebro o seu braço em 3 partes. Foi uma senhora loira, muito rica. Ela me deu um cheque. O covarde confessou, ofegante e apavorado. Matias fechou os olhos por um segundo. A repulsa que ele sentiu fez o seu estômago revirar. Ele não precisava de mais nenhuma palavra. Ele sabia exatamente quem era a senhora rica, Fátima, a sua própria mãe. Com nojo absoluto, o bilionário soltou o braço do ex-marido, agarrou-o pelo cangote da camisa e o arremessou violentamente para fora do quintal, direto para a lama da rua. Some da minha frente! Matias rugiu, a voz trovejando na noite. E se você voltar a se aproximar da Kátia ou da Fiorella, o próximo soco não vai ser o único. Eu acabo com a sua vida. Vaza! O homem recolheu-se do chão aos tropeços, sangrando pelo lábio, e correu para o fim da rua, sumindo na escuridão. Depois que o perigo foi extirpado, Matias virou-se. O seu rosto, endurecido pela raiva, amoleceu instantaneamente ao olhar para Kátia. Ele passou o braço pelos ombros trêmulos dela e a conduziu para dentro da segurança da casa, trancando a porta com a chave. Ela estava tremendo de nervoso. Matias a abraçou forte, afundando o rosto nos cabelos dela, acariciando as suas costas largas até que a respiração dela voltasse ao normal e o choro contido passasse. Quem faria uma coisa podre dessas, Matias? Kátia perguntou com a voz embargada, olhando para cima e encontrando os olhos escuros dele. Quem pagaria para aquele inútil vir até a minha casa, me humilhar e me atormentar no meio da noite? Matias suspirou pesadamente, o peso da decepção marcando as linhas do seu rosto. Ele travou o maxilar. A minha mãe, Kátia, foi a Fátima. Kátia abaixou o olhar. O peso daquela perseguição, a maldade pura daquela senhora. Matias ficou estático. O silêncio na sala era ensurdecedor. Os olhos do bilionário se encheram de uma fúria tão cega, tão profunda e destrutiva, que a própria casa pareceu ficar fria. Mas a fúria não era contra Kátia, era contra a mulher que o gerou. Matias segurou o rosto dela com as 2 mãos. Ele deu um beijo rápido, apaixonado e carregado de gratidão nos lábios dela. Você é a mulher mais extraordinária que eu já conheci. Durma tranquila. Eu volto amanhã de manhã, ele murmurou, afastando-se e caminhando até a porta. Onde você vai com essa raiva, Matias? Ela perguntou preocupada. Eu vou resolver o erro da minha vida de uma vez por todas. Naquela mesma madrugada, a mansão Albuquerque foi invadida como se estivesse sob ataque terrorista. Matias não tocou a campainha. Ele entrou pelas portas duplas e marchou para a sala de estar, tirando a própria mãe da cama. O confronto que se seguiu quebrou os lustres de cristal com a altura dos gritos. Matias jogou na cara de Fátima todas as verdades, rasgou o disfarce dela. A acusação de roubo no hospital. O suborno sujo ao ex-marido de Kátia, sem dar 1 milímetro de espaço para as lágrimas teatrais e as desculpas vitimistas da matriarca, ele foi implacável. A senhora está morta para mim. Eu rompo os meus laços com você esta noite. Matias sentenciou, com um nojo absoluto. E preste bem atenção. Se a senhora, ou qualquer capacho seu, respirar o mesmo ar que a Kátia, ou a filha dela novamente, eu não apenas esqueço que você é a minha mãe, como eu destruo tudo o que a senhora tem, até você não conseguir comprar um pão na padaria. Ele virou as costas e saiu, deixando Fátima caindo de joelhos no chão de mármore.
chorando o veneno do próprio orgulho destruído. Mas o orgulho de uma velha rica e amargurada é um poço sem fundo. No dia seguinte, fervendo de ódio por ter perdido o domínio sobre a vida do próprio filho para uma garçonetinha de quinta, Fátima ligou imediatamente para a patricinha Antonella. Antonella, querida, tem outra mulher na vida dele, uma qualquer sem classe que ele colocou no escritório. Fátima destilou o veneno pelo telefone. Você precisa ir até o andar da presidência hoje mesmo. Marque o seu território, menina. Mostre a ele e a ela quem é a verdadeira primeira-dama dessa empresa. Mostre o que é uma mulher de verdade. A fútil Antonella não precisou de um segundo incentivo. Ela vestiu a sua blusa de seda branca mais cara, uma peça de grife de milhares de euros. Encheu-se de um perfume doce e enjoativo e foi direto para o prédio de vidro espelhado. Naquela manhã, Kátia teve um pequeno atraso devido à tempestade da noite anterior e estava chegando ao escritório. Antonella chegou primeiro. Usando a influência do nome da matriarca, ela passou direto pela recepção e pelas secretárias, escancarando a porta de vidro da sala do CEO sem sequer bater ou ser anunciada. Matias estava de pé, concentrado, lendo um relatório de ações na tela do computador. Matias, meu amorzinho, que saudade de você. Antonella disparou em um falsete ensurdecedor, indo direto até ele. A mulher era invasiva ao extremo. Ela contornou a grande mesa de mármore e ficou perigosamente perto dele. Ela alisava os ombros e o braço do CEO com as unhas pintadas de vermelho, jogando o cabelo na cara dele e falando futilidades. Ela se curvava sobre a mesa, esfregando o corpo na cadeira e quase sentando no colo dele, ignorando completamente os recuos dele. Você trabalha demais, querido. Muito estresse faz mal para a pele. Vamos sair daqui, vamos tomar um café, só nós dois, e relaxar um pouco. Ela insistia com uma voz melosa. Matias estava com a paciência no limite da ruptura. Ele tentava, de forma polida, afastar as garras dela do seu paletó e se levantar da cadeira para expulsá-la da sala, quando a porta se abriu silenciosamente. Era Kátia. A executiva estava vestida com um terninho impecável, os cabelos presos em um rabo de cavalo elegante, segurando algumas pastas com contratos vitais. Ela parou no batente da porta e o seu olhar varreu a cena. A patricinha loira praticamente debruçada em cima do pescoço de Matias. Bom dia para todos, Kátia disse. A voz dela era calma, mas a temperatura do ambiente caiu para abaixo de zero. Matias engoliu em seco. Ele sabia o tamanho do trauma que Kátia carregava pelas traições do lixo do ex-marido dela. Ele arregalou os olhos, desesperado para se afastar de Antonella, não querendo de forma alguma que a mulher que ele amava duvidasse do seu caráter. Mas Kátia não era mais aquela esposa assustada e submissa de 20 anos atrás. Assim que Antonella virou o pescoço e respondeu com um "bom dia", arrastado e prepotente, o ouvido afiado de Kátia reconheceu a voz imediatamente. Era a mesma mulher do telefone naquela noite. A dondoca que a havia feito chorar. Antonella olhou para Kátia com total desdém. A patricinha mediu ela da cabeça aos pés e, na sua cegueira elitista, assumiu pelo fato de ela estar carregando pastas que Kátia era apenas a nova secretária ou a garota dos recados. Você é nova na copa ou na secretaria? Nunca te vi por aqui, Antonella disse, revirando os olhos e estalando os dedos para Kátia com a maior arrogância do mundo. Pode trazer um café expresso duplo para nós dois, por favor. E rápido. Matias cerrou os punhos e abriu a boca para demitir Antonella da vida dele com um esporro histórico. Antonella, dobre a sua língua. Ela é a minha. Mas Kátia o interrompeu. Ela ergueu uma mão aberta na direção de Matias, ordenando em um silêncio absoluto que ele recuasse. O bilionário fechou a boca na mesma hora, obedecendo à ordem da sua mulher. Kátia queria resolver aquilo sozinha.
Ela iria mostrar para aquela dondoca de isopor quem era a verdadeira dona daquele território e do coração daquele CEO. Com um sorriso frio, indecifrável e assustadoramente calculista nos lábios vermelhos, Kátia caminhou com elegância até a mesinha de canto da sala de reuniões, onde ficava a máquina de café expresso gourmet dos diretores. Claro que sim, senhora. Um café expresso super forte, saindo agora mesmo. Kátia respondeu com uma polidez irônica, tirando o copo de vidro pesado da máquina, agora cheio de café preto e fervente. Ela caminhou lentamente até a mesa de Matias. Antonella sorriu, vitoriosa e esnobe, esticando a mão cheia de pulseiras de ouro para pegar o copo que lhe era servido pela secretária. Mas antes que a patricinha pudesse sequer encostar os dedos no vidro, Kátia olhou no fundo dos olhos dela, virou o pulso em um ângulo perfeito e derramou o copo inteiro de café quente e escuro diretamente na blusa de seda branca caríssima de Antonella. O líquido negro manchou e arruinou a roupa impecável na mesma hora, escorrendo por todo o busto da mulher. Antonella deu um pulo para trás e soltou um grito histérico e agudo, arregalando os olhos em choque absoluto. Agora sai de cima do meu namorado, sua patricinha sem noção e vulgar. Kátia disparou. A voz dela não tremeu. Foi um rugido cortante e poderoso, a verdadeira postura de uma dona pimenta incontrolável. Sua louca psicopata! Antonella guinchou, pulando de um lado para o outro, tentando inutilmente secar a blusa de milhares de euros que agora estava encharcada de café. Olha o que você fez com a minha blusa exclusiva. Você é doente. Você vai ser demitida hoje. Kátia não deu a menor importância para o pite e os gritos estridentes da mulher. Com uma força admirável e uma postura implacável de quem já havia limpado muita sujeira de chão de restaurante, Kátia agarrou o braço fino de Antonella com brutalidade, arrancou-a de perto da mesa de Matias e a arrastou em direção à porta de vidro do escritório. Com um empurrão decisivo, Kátia jogou a herdeira snob para o corredor sob os olhares chocados de toda a diretoria que passava. E não volte nunca mais para ciscar no meu quintal, Kátia finalizou, batendo a pesada porta dupla na cara de Antonella com um estrondo monumental. A sala executiva mergulhou no silêncio absoluto. Kátia respirou fundo, ajeitou o decote do próprio terninho, alisou a saia e se virou. Matias estava de pé atrás da mesa de mármore. O bilionário estava absolutamente paralisado. Ele estava com os olhos arregalados, o maxilar caído e as mãos espalmadas sobre a mesa, completamente dividido entre o choque pelo barraco corporativo e a mais pura, crua e intensa fascinação pela leoa corajosa, possessiva e dona de si que estava ali, reivindicando o que era dela. Ele nunca, na sua vida inteira, se sentiu tão amado e protegido por uma mulher. Antonella ainda gritou ameaças no corredor, pegou o elevador aos prantos e ligou para Fátima do táxi, xingando a velha e dizendo que não precisava ser humilhada por uma cafona para ganhar dinheiro, e que não queria olhar na cara de Matias nunca mais. Dentro do escritório, Matias engoliu a seco e perguntou com a voz embargada: Kátia, você está bem? Kátia caminhou até a mesa dele, colocou as pastas no lugar e respondeu com um sorriso vitorioso. Agora, meu amor. Agora eu estou excelente. Matias tentou se justificar rapidamente, o coração ainda disparado. Vida, eu juro que eu não chamei ela aqui. Eu estava expulsando ela quando você... Kátia cortou o discurso desesperado dele, colocando o dedo indicador sobre os lábios masculinos. Matias, escuta, você invadiu a casa da sua mãe, o seu próprio sangue, e a enfrentou por mim. Você defendeu a minha honra contra o meu próprio passado no meu quintal. Você acha mesmo que depois dessa prova de amor gigante e absoluta, eu seria infantil a ponto de achar que você me trairia na primeira oportunidade no seu escritório? Ela sorriu, alisando a lapela do paletó dele.
De certo que isso era mais uma armação baixa e mal-sucedida da bruxa da sua mãe. Kátia suspirou, balançando a cabeça. Mas fica tranquilo. Eu tenho muita experiência e uma sorte enorme com sogras assim. A mãe do meu ex-marido também era uma cascavel venenosa e eu sempre soube lidar com ela. Com a senhora Fátima não vai ser diferente. Eu protejo o que é meu. Kátia, tomada pelo fogo do momento, puxou-o pelos colarinhos do paletó e cravou um beijo apaixonado, possessivo e inesquecível nos lábios dele, marcando o seu território. Agora volte ao trabalho, Sr. Albuquerque. A empresa precisa faturar. Ela brincou, afastando-se com um sorriso fatal. Matias a puxou pela cintura, impedindo que ela fosse embora, olhando-a de perto, embriagado pelo perfume dela. Você é mesmo uma pimenta da pior espécie. Ele ronronou, o desejo queimando nos olhos escuros. Mas diferente da outra, eu não morro se provar. Eu só fico com mais fome de você. Ele mergulhou para beijá-la novamente, com uma paixão avassaladora. Ela correspondeu por alguns segundos e, em seguida, afastou-se de leve, mantendo a postura de executiva séria e batendo no peito dele. Aqui no escritório não, Sr. Matias. Tem diretoria na porta. Comporte-se. Ele apenas sorriu, encostando-se na mesa, completamente rendido e entregue à mulher da sua vida. Os meses se passaram como um sopro de esperança e reconstrução. A felicidade virou a morada de Kátia e Matias. Eles estavam oficialmente morando juntos na cobertura espetacular do bilionário, e a adolescente Fiorella finalmente teve a figura de um pai forte, presente, amoroso e que vibrava por cada pequena conquista dela na escola. Eles eram uma família invencível. Enquanto isso, o isolamento provou ser o pior castigo para a vaidade. Dona Fátima envelheceu 10 anos em alguns meses. Sem os jantares de gala do filho, sem o prestígio dele e consumida por uma solidão paralisante que nem todo o dinheiro do mundo pôde curar, a bilionária adoeceu de pura e amarga tristeza. No vazio da sua mansão, ela finalmente percebeu que o ouro, os sobrenomes aristocráticos e o status da alta sociedade não valiam de absolutamente nada quando custavam o abraço, o amor e a companhia do seu único filho. Um dia, em um ato de desespero e engolindo o orgulho gigantesco que pautou toda a sua vida, a matriarca foi até a cobertura de Matias. Ela chegou de surpresa, trêmula, apoiada em uma bengala fina, apenas para pedir perdão, mesmo que de joelhos. A empregada abriu a porta. Ao entrar na imensa sala iluminada, Fátima não encontrou o filho e nem Kátia. Eles haviam ido resolver problemas da empresa. Na mesa de jantar de vidro, com livros espalhados, estava uma adolescente, Fiorella. A menina, que havia sido muito bem educada pela mãe, sorriu docemente para a senhora idosa e puxou o assunto, oferecendo um copo de água e um pedaço de bolo que ela mesma tinha feito, sem fazer a menor ideia de quem era a megera preconceituosa à sua frente. Fátima, fragilizada, aceitou. As duas começaram a conversar. Fátima falou de literatura clássica e Fiorella retrucou com citações inteiras de livros complexos, demonstrando uma cultura geral e uma pureza que deixaram a velha senhora fascinada. O coração de Fátima, que era pedra pura, aqueceu-se de forma inexplicável. Minutos depois, a porta do elevador da cobertura se abriu e Kátia entrou, seguida por Matias. A mãe de Matias congelou na cadeira. Ela olhou para Kátia e, com a voz trêmula de emoção, fez a pergunta apontando para a adolescente. O seu nome é Fiorella. Você é a filha da Kátia? Kátia caminhou para a frente de Fiorella como uma leoa protegendo a cria de uma megera, a postura rígida e defensiva. Ela é a minha filha, sim, senhora Fátima, a mesma que eu criei completamente sozinha com o dinheiro do meu suor, do meu trabalho de garçonete e sem a ajuda de um único centavo de ninguém. O que a senhora quer aqui com ela?
A velha matriarca, que passou a vida inteira odiando e rebaixando mães solteiras e gente de classe baixa, desabou em um choro convulso. Ela sentiu uma vergonha tão avassaladora e dolorosa de todos os seus preconceitos asquerosos que o peso no seu peito quase a fez cair no chão. Ela percebeu o quão brilhante, maravilhosa e íntegra era aquela garota criada pela mulher irrelevante. Matias deu um passo à frente com a feição tensa, pronto para expulsar a mãe da sua casa. Mas, para a surpresa absoluta de todos os presentes, Fátima ignorou o filho. Ela caminhou com dificuldade e chorou. Perdão. Por misericórdia, Kátia, me perdoa. A velha implorou, soluçando compulsivamente. Eu fui um monstro. Eu fui uma velha amarga e cega pelo orgulho. Eu julguei o seu caráter pelo seu contra-cheque e quase te mandei para a cadeia. Mas eu vejo agora a filha espetacular que você criou. A educação de princesa que essa garota tem é tudo o seu reflexo. Me perdoe. Eu só quero o meu filho de volta. Eu imploro para fazer parte da vida da minha família. Por favor, me deixe ser a avó dessa menina maravilhosa. Eu não tenho mais nada no meu mundo de vaidade. A sala ficou em um silêncio pesado e comovente. Fiorella abraçou a cintura da mãe, chorando com a cena. Matias olhou para Kátia, as lágrimas caindo pelo rosto masculino, esperando a sentença. E Kátia, a mulher que passou pela dor do abandono e pelas chibatas da humilhação, provou que o seu coração não era apenas forte para lutar, mas era imenso para perdoar. Ela segurou Fátima pelos ombros e a abraçou. A partir daquele dia, as mágoas foram lavadas por um perdão incondicional. A paz finalmente reinou na família Albuquerque, mas Matias ainda guardava a maior de todas as surpresas para a mulher que havia transformado a sua vida. Algumas semanas depois daquela reconciliação emocionante, Matias convidou Kátia para um jantar a dois na sacada da cobertura. A noite estava estrelada, a cidade brilhava lá embaixo, e o som de uma música suave tocava ao fundo. Kátia estava deslumbrante em um vestido vermelho, sorrindo de forma leve e apaixonada. Após o jantar, Matias levantou-se, caminhou até ela e segurou as suas mãos, pedindo que ela ficasse de pé. O olhar do bilionário estava carregado de uma emoção profunda e quase palpável. Sem dizer uma palavra, o homem colossal, o CEO que não se curvava diante de nenhum império, ajoelhou-se aos pés da ex-garçonete. Kátia ofegou, levando as duas mãos à boca, os olhos marejando instantaneamente. Matias tirou uma pequena e luxuosa caixa de veludo preto do bolso do paletó. Quando ele abriu a tampa, o brilho da joia iluminou os olhos de Kátia. Mas não era um diamante comum. Encravada no centro de uma belíssima e delicada aliança de ouro branco, brilhava uma pedra vermelha de corte antigo e inconfundível. Kátia arregalou os olhos, o choque misturando-se com a emoção. Matias! Essa pedra, ela gaguejou, as lágrimas transbordando. É a pedra do pingente do seu pai. Matias, ele era muito importante para você. Era a herança da sua família. Você não podia ter destruído o colar para fazer um anel. Matias sorriu, um sorriso calmo, maduro e repleto de uma certeza inabalável. Ele segurou a mão trêmula dela. A memória do meu pai, o homem que me ensinou a ter honra e a lutar pelo que é certo, vai permanecer para sempre aqui, cravada no meu coração. Matias respondeu, a voz grave e embargada. Mas aquela joia foi o instrumento que o destino usou para me levar até a mulher da minha vida. Se não fosse por essa pedra vermelha caindo no chão daquele restaurante, eu nunca teria conhecido o amor de verdade. Você é a minha família agora, Kátia. Você é a coisa mais importante do meu mundo. Ele beijou as pontas dos dedos dela. Você aceita se casar comigo? Sim!
da sua mão na minha, não existem mais muros ou distâncias. Ela soluçou, puxando-o para cima. Matias deslizou a aliança com a pedra vermelha no dedo anelar dela e a ergueu nos braços, girando-a pelo ar, sob a luz das estrelas, antes de selar o pedido com um beijo apaixonado e inesquecível. É um porto seguro que você me dá, refúgio doce em meio à tempestade, um nó de vida que o destino fez, amando você assim na claridade. O amor que começou com um molho de pimenta no fundo de um restaurante de subúrbio e com uma joia rasgada pelo desespero, terminou em um casamento gigantesco que uniu o respeito pelo passado com a coragem inabalável de recomeçar. Eles viveram em paz, blindados contra o mundo e seguros na promessa de que não existe preconceito capaz de destruir o destino de duas almas que decidem juntas lutar pelo amor. E assim, fechamos com chave de ouro essa história épica no Tramas de Amor. Se a sua espinha arrepiou com aquele soco bem dado no ex-marido covarde, se você pulou da cadeira quando a Kátia jogou o café na blusa da invejosa e chorou com a redenção da dona Fátima, já estraçalha esse botão de like agora, se inscreve no canal e manda esse vídeo para o grupo da família. Hoje, o nosso super abraço e coraçãozinho vai para a Dulce Salles, que nos deixou esse recado emocionante no último episódio. Muito, muito obrigado pela sua presença contínua. Nós amamos ver vocês vibrando em cada capítulo das nossas histórias. E para encerrar a nossa jornada de hoje e aquecer a nossa alma com sabedoria, eu deixo a palavra final com a nossa querida escritora, Lisa. Um abraço bem apertado no seu coração e até a próxima trama. Olá, meu time de guerreiras! A história de hoje traz um choque de realidade que muitas vezes presenciamos na nossa sociedade. A mania cruel de julgar o valor das pessoas pela sua classe social, pelas roupas que vestem ou pelo trabalho que exercem. A atitude da mãe do Matias no hospital reflete o coração de quem está cego pela vaidade. Quando a sociedade olha para uma mulher madura, que trabalha duro como garçonete para criar uma filha sozinha, o mundo frequentemente a rotula como inferior ou irrelevante. Mas o mundo está completamente errado. O valor de uma mulher não está na etiqueta da sua blusa, mas na dignidade do seu suor e na grandeza do seu caráter. A Kátia era muito mais rica do que a família de bilionários que a humilhou. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Talvez você já tenha sido julgada pela sua condição financeira, pelo seu passado ou pelas suas lutas. Talvez pessoas arrogantes tenham tentado te fazer sentir pequena. Mas eu quero que você lembre o que o próprio Deus nos ensina em 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus não olha para a sua conta bancária. Ele olha para a sua honestidade, para a sua resiliência e para o amor com que você cuida da sua família. É esse coração de ouro que atrai as maiores bênçãos do céu para a sua vida. E mais do que isso, a história de hoje nos ensina sobre o perdão. O orgulho e a soberba sempre levam à solidão, como aconteceu com a Fátima. Mas um coração capaz de perdoar e de seguir em frente reconstrói histórias e atrai a paz verdadeira. Não deixe que o preconceito dos outros manche a sua luz. Você é valiosa, amada e vista por Deus exatamente do jeito que você é. Fiquem sob a proteção dele, um beijo na alma e nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.